Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejum, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, só antes de começar a reflexão, só peço licença para cumprimentar aqui uma presença aqui do jovenzinho ali. Como é que é o nome do neném? Estevão. Vocês que são os amigos da Ana, não é? Vocês me perdoem porque a Ana, ela cometeu um pecado mortal. A Ana pediu que eu rezasse pelo bebê, mas ela mandou mensagem diretamente para mim. Gente, não façam isso com os padres, pelo amor de Deus. Quer conversar? Manda para a secretária, porque a memória do padre é a secretária. Eu não guardo nada. Ela não mandou para a secretária, não está nem o nomezinho dele ali, Estevão, não é? Mas o Estevão, ele veio aqui hoje agradecer por uma graça enorme que ele alcançou, não é? Graças a Deus aí conseguiu o tratamento para um probleminha que ele teve, mas graças a Deus isso já foi resolvido. Um obstáculo grande, mas Deus aí ajudou, Nossa Senhora intercedeu e hoje ele veio aqui agradecer, uma alegria da presença dos jovens do Estevão. Fez um ano, hoje completa um ano, louvado seja Deus. Nessa nossa caminhada quaresmal, início ainda da caminhada quaresmal, o tema ainda do jejum ainda está muito latente, né? Mas porque nós ainda precisamos ainda insistir no tema do jejum, né? Não só aqui o jejum, mas insistir no tema da penitência, agora no começo da quaresma. Para que essa insistência? Podemos fazer até outra pergunta: por que Deus se agrada com isso, né? Há quem diga, pode vir outras pessoas e dizer que Deus ele não se importa com esse tipo de coisa. Vê lá se Deus vai se incomodar se eu faço ou não faço penitência, se eu faço ou não faço abstinência, se eu paro ou não paro de comer carne, se eu deixo ou não deixo de mexer no telefone, se eu falo menos ou se eu falo mais. Repito, essas penitências, esses sacrifícios, eles não são para engrandecer a Deus. Não são. Nós não engrandecemos a Deus com os nossos sacrifícios. Também não é por meio do mero sacrifício, do mero sofrimento, não é por meio disso que a gente vai aplacar a nossa falta, que a gente vai cobrir as nossas faltas. As nossas faltas, elas não são cobertas pelo nosso sofrimento. As nossas faltas, elas são cobertas pelo sofrimento de uma única pessoa, Jesus Cristo. E ponto. É o sofrimento dele, é a morte dele, é o esforço dele que aplaca, né, que cobre os nossos pecados, que apaga completamente a nossa culpa. Mas por que ainda esse tema? Aqui no Evangelho nós já estamos ouvindo, né, Cristo dizendo que o jejum ele está ligado ao tema do luto, está ligado ao tema da falta. O povo do Antigo Testamento tinha o costume de jejuar. Por que o povo do Antigo Testamento tinha o costume de jejuar? Em primeiro lugar, porque o pecado estava sempre à frente do povo de Israel. O pecado ele era uma realidade latente, ou seja, eles só tinham isso. De tal modo que quando eles morriam, o que eles mereciam? A mansão dos mortos, mais nada além disso. Os salmistas até vão clamar, né, lamentando, vão dizer, vão perguntar, será que na mansão dos mortos o nome do Senhor é louvado? Havia uma certa angústia ali no coração do povo hebreu, apesar deles confiarem, né, esperarem ali em Deus constantemente, não desanimarem de praticar a justiça, claro que aqui sempre esperando coisas, bens materiais. Cristo, ele não muda, evidentemente, o sentido do jejum. O jejum ele vai continuar sendo acompanhado de uma falta. Mas ele vai responder, né? É uma pergunta que é feita para ele, por que os seus discípulos não jejuam? Os discípulos de Cristo, não é que Cristo aqui está sendo contra o jejum nem a penitência. Os discípulos de Cristo não jejuam por um motivo muito simples. Cristo está com eles. Deus está ali no meio deles. Aquele por quem nós hoje esperamos está aqui, inteiramente com eles. Caminha com eles, os ensina, fala com eles, é o noivo. Na primeira vinda de Cristo, ele toma essa comunidade de discípulos, ele toma a igreja como sendo sua esposa, ele a toma como noiva.
E aqui já desposando ela, tomando ela como esposa, esse lugar, não é, esse momento que ele vem, o momento da eleição, em que a igreja está sendo eleita como esposa de Cristo. O noivo está presente. Há uma ocasião solene, há uma ocasião festiva. Não tem espaço para abstinência, não tem espaço para penitência aqui, por enquanto. Mas Cristo está dizendo, haverá o dia, dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Que tempo é esse que o noivo será tirado? É o nosso tempo. Nós não temos mais o Cristo andando junto conosco como tinha com os apóstolos. Agora o motivo do jejum, ele se torna muito mais necessário e muito mais urgente para nós. Agora, para que é o jejum? É porque por meio do jejum eu vou apagar os meus pecados, eu vou fazer justiça? Não somente. Agora o jejum, ele vai vir como uma resposta bonita a Deus. Deus, ele não sofreu por nós? Sofreu. Né? Sofreu antes da Páscoa, ele sofreu os seus flagelos. Esses flagelos, né, os quais que de fato nos justificaram, nos aplacaram. Agora o meu flagelo, a abstinência que eu faço, ela vem em primeiro lugar para me, de algum modo, demonstrar, né, para mim mesmo, que eu sou grato a esse esforço que Cristo fez. Isso aqui é chamado de ascese, abster-se de alguma coisa, limitar-se em determinadas coisas, abrir mão de fazer isso ou aquilo, abrir mão de fazer ações, de cometer atos danosos. Isso tudo é chamado de ascese. A ascese é o esforço que nós fazemos para, repito, a ascese, ela é um esforço que nós fazemos não para, por meio do nosso mero esforço, alcançar o céu, né? Como se nós, pela nossa própria capacidade, pelas nossas próprias obras, conseguimos ser salvos. Não. A ascese é um esforço que nós fazemos para nos rebaixar. Então, o jejum, ele vem acompanhado disso. Ele é agradável a Deus por quê? Não o jejum pelo jejum, não a fome pela fome, não a negação pela negação. Nenhum cristão vive de negação. Isso é loucura. Dizer não para si mesmo sem nenhum sentido, isso é doença, é uma perversão tremenda. Agora, abrir mão por uma causa positiva, aí é outra coisa. O que se propõe aqui, o jejum que é proposto, o sacrifício que é proposto, a abstinência que é proposta, é um não que nós dizemos para nós. Nessa quaresma eu não vou mexer no telefone, eu vou desativar o meu Instagram. Muita gente precisa fazer isso, inclusive. Eu vou desativar o meu Instagram. Esse não é um não pelo não. Para que eu vou para me torturar? Não. Por que eu vou me afastar do Instagram? Porque eu estou perdendo tempo. Porque eu estou caindo em pecados graves por causa do Instagram. O Instagram está me servindo de clique para várias coisas. Me serve de clique para eu falar mal dos outros. Me serve de clique para eu começar a cobiçar as coisas. Me serve de clique para eu cair em pecados contra a santa pureza. O que mais acontece? Então eu vou me afastar disso. É um não que eu digo, não para me torturar, mas é para me fortificar. O outro sentido do jejum é fortificar o espírito. Porque por causa do pecado original houve uma desordem. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Tudo perfeito, ordenadinho lá. Adão e Eva eram homens, né, que tinham uma alma inteligente. A inteligência, né, era a parte que governava o resto. Éramos ordenados. Nós não tínhamos vontades contraditórias, né? Nós não tínhamos desejos pervertidos. Depois do pecado original houve uma inversão. Agora nós somos atirados para todos os lados pelos nossos instintos. Os nossos instintos clamam para que nós o obedeçamos. Até uma coisa inconsciente. Se eu tenho vontade, eu quase que me sinto obrigado a fazer aquilo. Nós não somos obrigados a fazer aquilo que nós temos vontade. Na verdade, nós nem podemos fazer tudo aquilo que nós temos vontade. Quando eu começo a dizer não para a minha carne, quando eu começo a dizer não para a minha vontade, ela vai ficando fraca. Ela vai entendendo que o lugar dela não é na frente da carroça. Ela é a carroça. O cavalo, o cocheiro que guia a carruagem, a carroça, é a inteligência. Então a gente pega a vontade, pega o desejo, pega a carne, não é? Tudo isso, na Sagrada Escritura, em alguns momentos é chamado de carne. A gente pega a carne e coloca ela no seu lugar. Está dizendo, os seus desejos não possuem a rédea da minha vida. Quem me guia é a minha inteligência. Por que a inteligência é tão importante? Porque é por meio da inteligência que Deus conversa conosco. O diálogo com Deus começa por meio daqui. Eva peca aqui. Você sabe que o pecado de Eva, antes de ter comido a maçã, foi ter mentido. Ter aqui, ela ter sido picada pela serpente na inteligência. A serpente mente para Eva
Eva ali, seduzida já completamente pela serpente, vai mentir para a serpente também. Ali já estava tudo arruinado, ali já estava tudo completamente acabado. O primeiro mandamento, quando Deus vai dizer o mandamento, ele diz uma coisinha antes, tem um imperativo anterior. Antes de amar a Deus sobre todas as coisas, existe ouve, ó Israel. Abra os ouvidos. O ouvido é a porta imediata para a inteligência. Eu escuto, já entra na minha inteligência aquilo que eu ouvi. Deus ele começa a relacionar conosco pela inteligência. Ele realiza os seus milagres para afetar a nossa inteligência, para nos dizer, opa, esse homem aqui, ele realiza coisas extraordinárias. Se ele realiza coisas extraordinárias, alguma coisa tem aí por trás, para depois ele atingir o meu afeto. Deus ele vai chegar no afeto, Deus ele vai chegar no nosso coração, ele vai chegar na nossa vontade, mas primeiro ele passa pela inteligência. Mas se a minha vontade está desordenada, ela está sendo jogada para todos os lados pelo o vento, né, pelos ventos das suas idiosincrasias, dos seus desejos estranhos, como é que essa vontade ela vai ser iluminada por essa inteligência? Como é que essa vontade ali vai ter força para conseguir, para trilhar um caminho oposto àquilo que é o seu próprio desejo? Por isso a gente se mortifica, para adestrar o nosso corpo, o nosso temperamento, os nossos desejos, para que todos nós estejamos ordenados. Nós estejamos prontos para receber o noivo. Esse noivo foi tirado, mas ele há de voltar, ele há de retornar, e ele quer nos encontrar vigilantes. Como é que nós ficamos vigilantes? Por meio disso, por meio do jejum, por meio da oração, em primeiro lugar, por meio da penitência. Claro que agora, nesse tempo de quaresma, ele fica mais concentrado, né? A igreja ela é educadora. A igreja ela se vale desses tempos fortes para isso. Ela vai condensar em um tempo curto do ano daquilo que é o movimento todo da nossa vida. A quaresma é um tempo de jejum, oração e penitência esperando a Páscoa. A nossa vida é isso. É uma vida inteira vivida entre jejuns, orações e penitência, esperando a Páscoa eterna, a nossa Páscoa. Esperamos o dia em que nós encontraremos novamente como esposo. Esperaremos o dia em que veremos o objeto do nosso sim, o objeto pelo qual nós largamos tudo, o objeto pelo qual nós renunciamos às nossas próprias vontades. Veremos a Cristo. Abrimos mão de alguma coisa aqui na terra para abraçar o tudo que é Cristo. Abrimos mão de ganhar o mundo, é isso? A quaresma é para isso, para nos ensinar, nos ajudar a abrir mão de ganhar o mundo para ganhar a Deus. Abrir mão de querer conquistar essa vida passageira para ganhar a vida eterna. E não vivamos o jejum, escutamos também aquilo que diz a primeira leitura. O jejum do povo aqui, que Isaías está condenando, não é um jejum que agrada a Deus. Porque o jejum ele não vale se ele é o sofrimento pelo sofrimento, o jejum pelo jejum, a renúncia pela renúncia. O homem ou a mulher que jejua, que faz várias penitências, mas ela não tem o amor como pano de fundo de tudo isso, o jejum dela cai por terra. Deus ele não se agrada de uma pele rasgada, Deus se agrada do coração rasgado. Ele quer o nosso coração contrito, ele quer o nosso coração humilde. Ele não quer que os nossos joelhos estejam dobrados, ele quer que antes o nosso coração esteja dobrado diante dele. Ele quer que as nossas disposições externas e exteriores sejam reflexo das nossas disposições interiores. Que o nosso jejum não seja um jejum externo, mas seja interno em primeiro lugar, ou seja, um desejo enorme de servir a Deus, um desejo enorme de reconhecer a sua grandeza, um desejo enorme de amá-lo, servi-lo, um desejo enorme de estar na presença dele. Em suma, o jejum que agrada a Deus é o desejo que o homem tem do céu. Que nessa quaresma nós possamos alcançar em nós, para nós, esse santo desejo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.